Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo rejeita ação contra decisões que suspenderam o rito de impeachment definido por Eduardo Cunha. STJ anula decreto de prisão contra idoso que deve pensão ao filho. Secretária é condenada por furtar 8 vezes dinheiro da chefe. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Juliana Costa. E eu sou o Arthur Filho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, negou seguimento ao mandado de segurança que pedia a impugnação de decisões liminares dos ministros Teori Zavascki e Rosa Weber. As ações questionadas suspenderam o rito de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff definido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ana Paula Ergang. No entendimento do decano do STF, a ação é inadmissível, já que o autor do processo não tem legitimidade para, em nome próprio, defender em juízo direito de terceiros. No caso, as prerrogativas institucionais do Congresso Nacional e os direitos de cidadania do povo brasileiro. Mesmo superada a questão da falta de legitimidade, o relator entendeu que o mandado de segurança seria ainda assim inadmissível, pois foi impetrado contra atos jurisdicionais praticados por ministros da Corte. Dessa forma, a ação foi arquivada. Um homem com mais de 90 anos de idade conseguiu anular o decreto de prisão contra ele por causa de dívida de pensão alimentícia a um filho que é casado e tem deficiência física. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Na cobrança judicial, o pai alegou que não tinha como pagar a pensão. Em fevereiro de 2007, o total devido era R$ 1.050. Inicialmente, a Justiça aceitou o argumento e anulou a ordem de cobrança, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo discordou e determinou que o pai pagasse a dívida e, caso contrário, seria preso. Por isso, o homem recorreu ao STJ. O relator ministro Luiz Felipe Salomão destacou que, pelo processo, não é possível reconhecer se o pai tem condição financeira. Segundo o ministro, seria necessário mover outra ação para isso. Então, o STJ determinou o retorno do processo à Justiça de primeiro grau para que consulte o filho autor da ação sobre a vontade dele, no caso, para suspender a execução ou cobrar a dívida com penhora de bens. Um banco deverá indenizar em R$ 180 mil um ex-gerente vítima de assédio moral por cobrança de metas. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto. Após decisão regional que afastou o pedido do empregado, a terceira turma do TST aceitou o recurso e restabeleceu a sentença que condenou o banco por danos morais e materiais em R$ 180 mil. O relator do caso, o ministro Alexandre Agra Belmonte, destacou que o laudo pericial comprovou a relação entre a doença e a atividade desenvolvida pelo trabalhador, o que motivou o tratamento psiquiátrico e a posterior aposentadoria por invalidez. Uma secretária foi condenada por furtar 8 vezes dinheiro da bolsa da chefe dela. Segundo a denúncia, ela teria furtado R$ 4 mil. Ela alegou que cometeu os delitos porque estava sob efeito de remédio que causavam lapsos de memória. Pedro Scartesini. Ao perceber o desaparecimento do dinheiro, a vítima instalou uma câmera de segurança no local que comprovou os furtos. A 25ª Vara Criminal Central de São Paulo substituiu a pena de 2 anos e 4 meses de prisão por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo. Ainda cabe recurso da decisão. Uma correntista de um banco de Brasília será indenizada em R$ 15 mil. Ao tentar contratar uma linha de crédito para financiamento de um imóvel, ela teve o crédito negado por ser deficiente física. A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Fred Guimarães. Para os juízes da segunda turma recursal, a grave situação de constrangimento a que foi submetida a consumidora, quem tem deficiência auditiva congênita, acrescida do claro menosprezo do fornecedor aos deveres que lhe são impostos por lei, violaram a honra e a dignidade da autora, configurando o dano moral passível de compensação pecuniária.
Uma mãe conseguiu reverter na justiça a dispensa por justa causa após faltar ao trabalho para amamentar o filho. A segunda vara do trabalho de Tumbiara, em Goiás, levou em consideração a lei federal que obriga as empregadoras com mais de 30 funcionárias a disponibilizarem espaço apropriado para a amamentação, o que não foi feito pela empresa. O juiz reverteu a justa causa e condenou a instituição a pagar as verbas rescisórias, além de indenizar a funcionária em R$10 mil por danos morais. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.